Shabbat Shalom, meus queridos. Nós estamos mais uma vez no podcast para levar uma coisa importante, que é o estudo. Vamos lá fazer as apostilhas para que os amados interessados peguem as apostilhas e estudem em casa. Tem várias igrejas aí, eu quero dizer o nome para não prometer ninguém, eu não tenho também nada a ver com isso. Eu tenho a ver com vocês que são todos estudiosos das Escrituras. E a gente deve ter a nossa noção dentro das Escrituras. Hoje nós vamos abordar o tema de 53 Isaías, que o tema é o Cordeiro e a Russo. Ele levou as nossas enfermidades, toda a nossa enfermidade, e nós somos sarados. Esse é o tema. Daqui a pouco nós vamos ter a oração da fé e vamos aqui ver, meus queridos, Isaías 53. Quer dizer, nossos amados, que nós vamos ver aqui o tema e está ao meu lado direito a professora Francisca, representando as mulheres. Do meu lado direito, o lado esquerdo, se encontra o Rabino Valber, que está aqui do meu lado esquerdo. Do meu lado direito, a professora Francisca, representando as mulheres. E o Rabino Valber representando os homens. E eu estou aqui para comentar aquilo que se chama o assunto. Eu quero dizer, e a congregação fica atenta, porque quando eu fazer a pergunta a vocês, vocês podem responder. Porque vocês não respondem, a mesa vai responder. Eu pergunto, quem estudou Isaías 53, algumas vezes estudou na sua casa? Diga amém. Então vocês estudaram. O Messias levou as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E também Ele levou sobre si, além da nossa dor, nossas enfermidades, levou nossos pecados. Sim ou não? Sim. Então, eu não vou perguntar para o auditório. Vamos começar. Professor, ele levou isso aí, agora me deu uma luz sobre esse assunto, que ele levou a nossa enfermidade, as nossas dores e também os nossos pecados. Dá para a professora esclarecer, já que disse que sim, esse assunto, o Rabino também, depois vai dizer, e o auditório também. Pode dizer, professor, o que você acha, e esse assunto que você disse que acha que levou, por favor. A sua tese, por favor. Shalom para a igreja. Eu estava estudando, aí eu fiz uma nota aqui, em cima do versículo bíblico. Eu cheguei à conclusão assim, junto com os livros auxiliares que eu tenho, que assim, nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa e corrupta, um corpo sujeito a moléstias e à morte. Mas por meio do sacrifício do Mashiach alcançamos perdão, a natureza divina e também do Espírito do Eterno, a vida abundante, sobretudo a salvação, para nos conceder tantos privilégios
ele tomou sobre si a maldição completa do nosso pecado, carregando em seus ombros um pesado fardo. As enfermidades espirituais, sejam do corpo, sejam da alma, encontram-se no Messias por completo a cura. E aí eu encontrei um texto que está lá em livro de Mateus 8, 14, 17. O Rabino Valber quer comentar sobre esse assunto? Pelo que eu entendi, quando foi falado em Isaías 53, que ele levaria nossas enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele fez o sacrifício, ele fez tudo isso. Mas não se cumpre agora. Se cumpre lá quando todos ressuscitam, aí se cumpre essa parte da Escritura. Ninguém mais chorará, terá enfermidade, não morrerá e assim por diante. Então as pessoas entendem que isso seria agora. Então por que as pessoas ficam doentes? Por que as pessoas morrem? Não haveria mais morte. Ele levou até a morte sobre ele, né? Está escrito, mas ele levou até a morte sobre ele, e quando todos ressuscitassem, aí sim se cumprirá a Isaías 53. Se cumpriu quando ele fez o sacrifício, mas o complemento foi como nós aprendemos esses dias, é quando um médico, você vai no médico e ele te dá um remédio. O remédio é o que? Você está se tratando todos os dias para chegar o momento certo e você receber a cura. Você está completamente, está entendendo? Sarado. Não vai vir mais aquelas enfermidades. Então quando você lê as Escrituras, você entrega seu caminho a Ele, você entrega a sua vida a Ele, naquele dia se cumprirá tudo isso. Você não sentirá nem a morte, nem enfermidade, nem dor, nem pranto, nem tristeza, nem angústia, porque Ele levou sobre nós tudo isso que nós em carne, nosso corpo carnal, sofremos. Lá seremos um corpo transformado e seremos, conforme o Mashiach falou em Isaías 53, através do profeta, que tudo isso Ele levou sobre si. Então é uma coisa que se cumprirá totalmente naquele dia, porque senão ninguém ficaria enfermo, ninguém morreria e assim por diante. Só um ponto. Eu gostaria de ler aqui, está falando em Mateus, né? E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em parte, é verdade. O Eterno morreu pelos nossos pecados e levou as nossas enfermidades espirituais. Porém, é verdade, ficamos doentes, enfermos, e apesar que eu tenho uma divisão de enfermidade e doença, para mim são duas coisas um pouco diferentes. Enfermidade é uma coisa e doença é outra. Sim, ele levou sim tudo isso, e por nós crermos nisso, nós estamos curados disso na alma e no espírito. Porém, acontece, as doenças carnais acontecem por causa do pecado, né? Como foi lido aqui. Mas também tem o ponto que o Mashiach, ele cura. Eu sou prova viva disso. Muitos aqui na igreja são prova viva disso. Eu, Francisca, penso, ele cura, mas segundo, ele cura a carne, segundo o querer dele. O querer. Se ele quiser, se ele achar por bem, sei lá, como dizem aí fora, se ele tiver alguma obra pra gente aqui ainda na terra. Eu fui desenganada do médico uma vez, sofri 2 atropelamentos e por último passei por um câncer. Poderia ter morrido? Poderia, mas estou aqui. Creio eu que ele ainda tem obra comigo. Então ele fez isso comigo e faz com um monte de pessoas aí, muitas pessoas. Mas eu, Francisca, penso que é segundo o querer dele essa cura na carne. Porém, o principal é a cura da alma e do espírito, a salvação. De nada, professor. A congregação tem alguma
opinião sobre isso aí? Se tiver, agora, porque agora eu vou comentar sobre esse assunto. Tem? Questionamento? Meus queridos, é o seguinte: aqui eu vi uma contradição pela professora, vi outra contradição pelo rabino, e nós vamos colocar, encaixar tudo isso aí que vocês falaram. O que vocês falaram são curas que acontecem e que está dentro dos sinais que foi colocado em meu nome. Aqui, Marcos 16, versículo de 17 a 20. Agora veja bem, o Messias morreu por nós em relação a duas coisas. Primeiro, essa profecia aqui de Isaías, do capítulo 53, que nós lemos, vocês, professora da Bíblia e auditório da congregação, você notou que o profeta, ele não falou, primeiro, o Brasil existia? Não. O mundo novo existia? Os confins da terra existiam? Agora nós vamos tirar uma realidade, para que junte a palavra da professora, junto à palavra do rabino, que é o professor. A gente vai notar duas coisas. A primeira coisa, ele veio para quem? Foi para nós ou para Israel? Essa profecia que ele fez estava em relação ao povo ou a ele? Medita direitinho. A ele. Então, não era o povo. Ele aqui não disse que estava levando do povo as doenças e nem enfermidade. O que ele veio fazer foi para a casa de Israel. E as doenças e as enfermidades que ele levou, vamos mastigar para a gente ver que povo era esse, para quem foi e o que significa isso aí, para poder a gente ter espaço de ir para Tiago, que se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros e unja com azeite. Aí o que acontece? Aí, como disse a professora, o livramento que o Criador deu. Professora, com todo respeito, livramento não é cura. Livrou. A cura que você teve, é necessário entender o seguinte: quem curou foi que curou, mas ele curou, ele não levou sua enfermidade, ele curou. Você vai ver, levar, não tinha acontecido essa enfermidade com a professora. Curar, o que aconteceu, ele foi e curou. Nele, nós somos mais do que vencedores. Mas aí, professora, aí, rabino, teve um item, ele curou. Se eu fosse perguntar quantas pessoas aqui foi curada, quantas pessoas aqui foi ressuscitada, muita gente foi ressuscitada aqui. As 3 pessoas que eu conheço, aqui mesmo, 3 pessoas foram ressuscitadas que está aqui. Outras pessoas foram curadas. Agora, curado é uma coisa. Se ele tivesse levado, tinha chegado a ocasião de chegar aonde chegou, mas aí você pode dizer, mas ao invés da nossa doença, da nossa enfermidade, a gente contraiu. Então ele levou. Porque se ele levou a nossa enfermidade, levou também a doença. Então, se nós ainda temos pecado que contrai as enfermidades, porque ele não levou nem os pecados e nem a enfermidade. Por que existiu o Kippur? Porque existe, se vocês pecarem, tem um advogado para com o Pai, o velho falando. Por que isso existe? Por que isso existe? Dá a entender que, se isso existe, os nossos pecados ainda continuam o mesmo. E nós vamos dizer por que foi que ele veio, qual foi a finalidade. Segundo, ele disse que nós estamos sendo julgados aqui. O que é julgamento? O pensamento, palavra e obra. Se ele levou, tinha julgamento aqui para a gente? Seja sincero. Tinha? Tinha levado. Quando você leva essa Bíblia para casa, aqui
fica vazio. Não tem mais nada, levou. Então, nós vamos ver uma palavra que o Rabino falou no futuro, que tem fundamento, e nós vamos ver a finalidade da morte dele. Porque se ele levou, por que tanta doença e tanta enfermidade? Porque as pessoas estão no leito, porque as pessoas estão doentes. Eu estou falando dentro da casa do Criador, porque a pessoa morre de doença, cada doença é terrível. E eu estou falando, não é no mundo afora, estou falando dos que estão dentro das igrejas e que diz que ele levou. Então, são milhares. Então é necessário a gente sentar, que nós estamos aqui nessa mesa, colocar tudo que está colocado e a gente analisar o texto e a profecia. Primeiro, para quem for. Segundo, vamos ver o texto. A professora Bíblia pode falar. Só um parênteses. Então, eu gostaria, ancião, que na sua leitura, o ancião explicasse ou falasse, ou desse uma clareza, um norte, qual a diferença então de doença para enfermidade? Doença são uma gripe, doença. Vamos dizer assim, dor de cabeça, doença. Quando se fala de câncer, Uma doença. já é uma enfermidade. Doença que leva a... É uma enfermidade junto com doença. Ora, Porque ele disse ela levar... pode ser de origem espiritual, mas ela está ali na carne. Ela está Esqueça o espírito. E nós vamos entrar no espírito. Mas se baseie. É bom a gente discutir esse assunto, porque a palavra é para ser discutida mesmo. Para ser discutida. Para ter uma discussão, o objetivo. Doença é uma coisa. Tem diversos tipos de doença. Tem doença de pressão, tem doença dor de cabeça, tem doença de gripe, várias doenças. Quando se fala em enfermidade, ela é acima da doença. Um câncer, vamos supor, uma tuberculose, uma pneumonia aguda, que tem pneumonia que é de gripe, essa pode curar. Quando o médico diz, olha, só ele. Então, isso já vai para uma enfermidade. Então tem AIDS é o quê? Uma enfermidade que vem de uma praga. O Criador feriu os egípcios por praga, quer dizer, feriu os egípcios com enfermidade. O Salomão diz no período da luta dele, será atingido. Mas ele livrará das pestes e das pragas que assolam ao meio-dia. Então, é necessário a gente entender que tem enfermidade, que isso é praga mesmo. Se você falar, professora, praga é a mesma coisa da enfermidade. Se você falar doença, a doença é mais rara, ela é fraca. E a doença ela é feita para o médico. Quem estiver doente, ele fala o quê? O doente necessita de médico. Mas ele falou, as enfermidades necessitam de médico. Porque as enfermidades só ele pode curar. Porque ele curou o câncer que você teve. Porque aí o médico não curava, porque não era uma doença, era uma enfermidade. Aí o médico fez a ação e o Criador fez a cura. Agora, no caso de uma doença, os sãos não precisam de médico, porque os sãos não precisam de médico, mas os que estão doentes, sim, que precisam de médico. Então, as doenças quando assola, ele manda que, se não tem fé, vá para os médicos, porque isso aí é doença. A enfermidade, e vem enfermidade, praga, tudo é irmão, e tudo é coincidência uma com a outra, já é uma coisa grave que só ele cura. Se ele cura, então onde no céu, ele cura. Se ele cura, então dá a entender que essa palavra, ele cura, salva e batista o seu voar. Se ele cura, porque ele não levou. Se ele tivesse levado, ele não ia curar, porque ele tinha levado. Vocês concordam? Se ele levou, ele vai curar mais do que se ele levou. Mas o contrário de levou não é voltar? Pode voltar, nós estamos na carne, somos descendência do pecado. Mas me diga uma coisa, que criador é esse? Que leva e depois... Não,
Por causa do pecado. Nosso pecado. Não é o Criador, é o pecado que habita em nós. A professora entendeu que diz aqui a profecia, não vou entrar nela, que ele levou sobre si a nossa enfermidade e o norte, as nossas transgressões. Ele levou os dois. Levou nossos pecados e levou as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos discutir esse assunto? Aí, se ele levou, então não tem como o pecado nosso gerar uma doença ou enfermidade. Porque ele levou as duas. Então, se ele levou as duas, nós estamos o quê? Zerado. Agora, se nós habitamos o pecado, se nós habitamos a doença, porque ele não levou. Se ele não levou, então ele continua o quê? Perdoando. Se ele tivesse levado, ia perdoar a Bíblia, ia perdoar você? Não ia perdoar. Porque se ele levou, vai perdoar o quê? Existia perdão mais hoje? Às vezes a gente faz uma pergunta assim, porque não tem nenhuma pergunta idiota, toda pergunta é importante. Mas isso é muito importante, porque lá quem está assistindo, lá o povo vai ficar sabendo. Pode ser uma dúvida de alguém. Exatamente. Porque se ele levou, por que ele tem doença? Porque aí ele peca. Ele disse que levou sobre essa enfermidade, levou as doenças, levou os pecados. E o que todo mundo peca que nem o diabo? Começar pelos crentes. E aí? Ele levou o quê? Concorda? É gente doente, que só, é gente enfermo, tudo, pecado que nem o diabo. Coração duro, com a ira miserável. Ele levou o quê? Está todo mundo doente aí? Ou tu é errado? Tu é errado, se um dos dois tiver alguma tese, pode se mostrar a tese aí, porque nós estamos aqui para discutir o assunto, e você que está assistindo, também, deixa seu comentário. O que é que você acha? E aí, professora? E aí tem assim, eu estava pensando aqui, quando os fariseus falou assim, mestre, tu come com os pecadores? E aí ele falou, eu vim para os doentes, né? Foi para a missão. Eu vim para os enfermos, porque para os enfermos, não para os santos. Por que enfermo? Aí a professora vai saber que ela está falando, a área é esse? Exatamente. A gente tem que separar a área espiritual e a área material. Exatamente. Porque uma doença chama a outra. Agora eu pergunto, a professora. Enfermidade, né? Enfermidade, como falado na palavra. Real. Existem os povos de espírito e os povos de espírito material. Não fala azul, você está aqui, está com o porta-malas aberto. Fala azul, obrigado. Mas a partir do momento que eu penso, Francisco, que a partir do momento que a pessoa está doente na carne, automaticamente ela está enfermando também do espírito, porque a doença da carne abate o espírito. A pessoa desanima, desiste, não quer fazer o tratamento, não quer nada, se isola, entra em depressão. Uma coisa gera a outra. Muito bem. É mais um sinal que a professora está dizendo que ele não levou. Com essa palavra, a professora está dizendo que ele não levou as nossas enfermidades, porque uma chama a outra. A enfermidade espiritual, ela chama o quê? A doença ou enfermidade carnal. Aí, professora, você confirma o que a gente está dizendo sobre Assim, né? esse acontecimento. Em cima da palavra levou, está certo. Agora, tem o Yom Kippur para tirar os pecados atrasados que você esqueceu, e se pecar com o advogado para com o Pai, que é o nome dele. Então, por que está perdão? Porque há pecado. Mas diz que nós pegamos o conhecimento, palavra de obra. E o pior, meu amigo, que nós vamos ser julgados, nós estamos sendo julgados e vamos ser sentenciados pelas nossas maus obras, pelos nossos pecados aqui na terra. Se ele levou, não tem mais pecado, não tem mais nada. Então, a pessoa era pecador lá fora, quando vinha para a igreja, pronto. Não tinha mais enfermidade, não tinha mais pecado. Não morria, porque se não tem doença, não tem morte. Se não tem pecado, não tem enfermidade. E porque todo mundo é a mesma coisa.
Então, nós vamos tirar isso a limpo. Você que está nos ouvindo, a congregação está entendendo? Diga amém. Amém. Nós estamos entendendo? Diga amém. Então vocês prestem atenção, que é muito importante. Para depois não estar dizendo que o Messias levou enfermidade, levou tudo, e porque eu estou doente, porque eu estou sentindo dor, porque não levou. Vamos colocar isso em prato limpo, para poder saber entender o significado da mensagem que Isaías passou por nós. Eu peço à professora, que lê muito bem, né? Depois aqui nós vamos entrar nisso que você falou, que tem um pouco de luz sobre a volta dele, e parando enfermidade, parando morte, parando tudo. Aí nós vamos, o submundo, aí nós vamos entrar nisso aí, para entender aquela profecia de Isaías. E outra, para quem foi, professora, por gentileza, leia Isaías 53, de 1 em diante. Leia para que a gente possa entender essa mensagem do profeta. E para quem era Isaías, meus queridos, 53, de 1 em diante, a professora vai ler para ver, entendermos que significado é esse. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Criador, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiar de uma terra seca, que não tinha perdido nem formosura, e olhando nós para ele, não havia aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido do Criador e oprimido. Mas ele foi ferido e por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho. Mas o Criador fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Criador agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Criador prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo, o justo, justificará, e muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. O que a professora entenda aí, o que é que vai entender isso aí? A professora pode comentar sobre esse assunto enquanto a congregação fica somente observando, para se quiser alguma coisa, vocês levantar o dedo e a gente explica para vocês. A professora, por favor, foi que entendeu aí? Ficou bem claro aqui, né?
Tem pessoas, né, tem, sei lá, estudiosos, tem denominações que às vezes pega o texto isolado e em cima do versículo isolado, né, faz a pregação, faz a ideia, faz a tese. E todo o texto tem contexto, né? Então, pelo contexto todo, fica confirmado mesmo que ele estava falando dele, né? Ele estava falando dele e de tudo que ele fez por nós, espiritualmente, né? E que espiritualmente, mas que ele sofreu na carne, né? Passou na carne. É isso mesmo. O Rabino, o que você achou desse relatório de Isaías, profeticamente, e o que significa isso aí? E ele fez tudo, Israel se encontrava de uma forma, né? Não havia um, e ele veio, o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, e era necessário fazer esse sacrifício pelo povo, porque o povo de Israel se encontrava todo desviado. O povo se encontrava tudo fora da presença do Eterno, tanto que naquela época um anjo vinha sobre Israel para fazer um milagre. Durou um tempo de mais ou menos 420 anos. Aí quando veio o Mashiach, se cumprindo ali Isaías, e o João Batista também já falava dele, que o que viria após ele era maior do que ele, que ele não era digno nem tirar as sandálias dos pés dele, e que ele que batizava nas águas, mas o Mashiach ia batizar nas águas com o Espírito, né, com Espírito e com fogo. E ele foi e fez o sacrifício, e depois do sacrifício nós vemos ali que muitos milagres aconteceram, né? O sepulcro se abriu, e no nome dele os enfermos eram curados, através dos discípulos. Foi se cumprindo as escrituras ali em Israel, dizendo aqui, pelos transgressores, ele passou a interceder ali, pelas transgressões de Israel. Mesmo que Isaías se cumpriu, mas eles ainda se tornavam pessoas transgressoras, ainda transgrediam, mas tinham um reconhecimento, o batismo nas águas para reconhecer os seus pecados, Yom Kippur. Aí, dessa forma, ele perdoava e intercedia pelos pecados de Israel. Tem um ponto que eu acho que as escrituras, né? Mashiach, quando ele curava, ele falava, ele curava, né? Estás livre, mas vai e não peque mais. Tua fé Se salvou. Mas vai e não peques mais. Muito bem, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, mas eu não quero entrar nesse relatório que o Rabino saiu um pouco fora e falou sobre, batendo sobre tudo isso aí, tudo bem. O que eu quero, que é professor, como eu encontrei no assunto, e que o Rabino entrou no assunto aqui, depois saiu, eu quero o seguinte, deixar claro sobre isso aqui, sobre ele. Porque a congregação tem alguma palavra? Se tiver dentro dele? Não tem? Então é o seguinte, eu quero deixar claro. Porque ele falava assim, se as enfermidades, as doenças vêm pelo pecado, quando ele curava, ele falava, tua fé te salvou, vá e não peques mais. Para que não voltasse. Verdade. Sobre isso aí eu não quero falar, porque até aí ele não tinha feito a redenção. Aí ele dizia, isso aí não tinha feito a redenção. O que Isaías estava dizendo depois do madeiro, na expiação. Vocês pegou? A professora que está dentro do assunto, ela já pegou. O Rabino pegou também. A congregação pegou. Então, o que acontece? Depois do madeiro. Então, o que é que o profeta Isaías falou? Vamos agora mastigar esse assunto na profundidade do professor e o Rabino do professor. Assim, veja bem. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Eterno, porque foi subindo como o renovo de uma terra seca. Estava Israel, naquele momento, uma terra seca diante do Criador, e perante ele, como uma terra que não tinha nem raiz, e olhando para ele,
para o enviado, o Salvador, de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, nós não dava nada. Em beleza, para que pudesse a gente desejamos. Era desprezado e mais indigno dentre os homens. Experimentado de dor. O que vocês entendem ser experimentado de dores? Aí está falando uma característica do Messias. Está falando uma característica do verdadeiro Messias. Que ele vinha numa época, numa era messiânica, que teria vários Messias, tinha centenas de Messias, e Nazareno, ele veio dar a diferença dos nazirenos, pelos nazireus que tinham leis, dos nazireus, e a diferença do Messias para os Messias que tinham aparecido com, vamos dizer assim, com destino. Então, qual é a aparência dele? Aqui, meus queridos, ele está mostrando a característica dele. Está mostrando a característica como ele viria. Ele está falando aqui sobre a característica dele. Ele vai chegar numa época que a terra vai estar assim. Não é que já estava assim no dia dos profetas aí. Que vai estar assim. Quando tiver dessa maneira, então ele vai vir e vai raiar numa época assim que ele está indo aqui. Ele raiaria numa época que está seco, numa época sem parência, na época que não tinha a terra parecer nenhuma, e ele também viria de uma maneira que ninguém daria nada por ele, através da sua vida, do seu nascimento, da sua pessoa, de tudo. Então viria desse jeito, e era desprezado porque não tinha dinheiro, nasceu no palácio de Herodes, tudo se cumpriu. Ele não nasceu cheio de dinheiro, não nasceu nada, era desprezado, era pobre, esperava da tribo de Levi, dos Arônicos, que é sacerdotal, e Levi, que é dos levitas, e não na tribo de Benjamim, mas não na tribo de Leão de Judá. Ele não, de maneira nenhuma, não esperava isso. Então, foi um contramão. Aí diz, ele era experimentado de dores. Veja bem, qualquer dúvida vocês podem levantar. Estamos aqui para as motivações. Experimentado homem, desprezado, o mais indigno que os homens, o mais indigno do que os homens. Homem, ele estava na forma carnal, de dores, e experimentado dos trabalhos. Porque trabalhou de quê? Quem está sabendo aqui à mesa? Qual é a profissão dele? Até a idade dele assumir o ministério, qual é a profissão dele? Carpinteiro. Muito bem. E como quem os homens escondiam o rosto diante da presença dele, desprezava, e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O que vocês entendem? Que ele tomou sobre si a nossa enfermidade e a nossa dor. A pessoa que está nesse mundo, você sente a dor de quem? Do próximo. Porque não é próximo, então ainda nem nasceu, nem da água, nem espírito, nasceu de nada. Aí ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. O que quer dizer isso aí? Ele sentiu a nossa dor, ele sentiu a nossa enfermidade, a nossa fragilidade, ele sentiu os nossos pecados. Qualquer coisa eu sei que corrigir aí, que nós vamos discutir o assunto. Aqui não tem bom aqui é a escritura. Aí vamos discutir o assunto. Vamos lá. E verdadeiramente tomou sobre si a nossa enfermidade, a nossa dor. Aí vem aqui. E sobre si, cadê aqui? 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e a nossa dor. E levou sobre si. Qual foi a impressão que ele levou aqui da terra? Qual foi?
de dor, sofrimento, tortura, opressão, depressão, descaso, ingratidão. Foi isso que levou? E foi recebido aqui? Está falando de quem? Dele, até agora está falando dele. Aí diz aqui, ó, então como aflito e ferido de diabo, ele como aflito e ferido de diabo. Então ele foi aflito, passou aflições, foi ferido e oprimido pelas nossas transgressões. Agora eu pergunto, quando a pessoa agride o outro fisicamente, ele foi o que? Agride. E ele levou sobre si, e a pessoa leva sobre si o que? Aquela agressão. Então o Messias, ele foi o que? Ele foi o que? Agredido. E ele levou essa agressão. Humanamente falando, tanto, a pessoa leva aquela agressão física e psicológica também. Tanto que desencadeia vários outros problemas também na pessoa. É uma agressão. Uma agressão. Muito bem, Rabino. Ele sentiu tudo que nós sentimos. Um ser humano, como o Verbo se fez carne, o Eterno em forma de Verbo, ele sentiu a dor do homem, do ser humano, as enfermidades, o sofrimento, a humilhação, tudo que o homem passa na face da terra. Aí Por isso que quando a pessoa está doente, muito doente, às vezes tem gente que blasfema contra o Eterno, fala, mas que Deus é esse, né, que não está vendo, que a pessoa está sofrendo, tudo isso. Ele sabe, né, porque ele passou Muito bem. O que foi que ele passou? E passou a interceder. Depois vamos chegar lá, não vou antecipar para depois não atropelar. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E diga uma coisa: as nossas iniquidades, ele está falando aqui no plural, as nossas iniquidades fez ele ser o que? Torturado ele, tudo. E essa torturação que ele passou, foi o que ele levou de nós. Não era porque ele morreu sem pecado nenhum. Ele levou o que nós praticávamos. Aquele mundo, Israel andava todo desgarrado, cada um andando nos seus próprios caminhos, pecando, errando, soberba, as viúvas esquecidas, e assim por diante. O Eterno já não se manifestava já lá no passado. Como eu falei, nesses passados 420 anos, só um anjo vinha. Quando ele veio ali, aí veio aquela multidão procurava, tudo enfermo, tudo ovelhas desgarradas que não tinham pastor. A palavra-chave aí viu que ele, por causa deles tudo, para aqueles, não foram todos que aceitaram, né, conforme nós aprendemos de alcance, não foram todos que aceitaram, muitos que aceitaram, ele levou sobre essas pessoas os pecados deles que vinham se arrependiam. Ele levou. Mas que ainda está, como você falou. A palavra-chave de hoje desse texto levou. Vocês saíram fora, que se ele levou, ninguém está. Peraí. Não, ele levou. Vocês têm que pisar na terra, de abrir a mente e saber essa palavra que ele levou. Vamos ver. Eu acabei de dizer quase agora que quando você faz um desaforo com alguém, a pessoa leva muito tempo aquele desaforo. Então, o que foi que ele levou? Sobre si. Ele levou o quê? Desaforo, açoite, humilhação. Ele levou. A palavra-chave do texto é levou. Eu estou batendo em cima dela. Ele levou. Mas ele levou a sua, a minha, ou o que ele passou. E o ser humano aprontou com ele. Aí sim, tá vendo? Entendeu? Que eram para que ter levado. Ele não levou a sua, nem a minha. Ele levou o preço dele. O preço que realmente ele fizeram com ele. Ele conhecia que o ser humano é dessa maneira. O ser humano não tem nada de bom. E que o ser humano
ele levou toda a crueldade do ser humano, Que era para os outros, né? que cada um levaria a sua. Era tudo desgarrado. Me diga uma coisa. Nós estamos no mundo aqui. Vê, quando a pessoa vê a pessoa sendo aceitada, vê a pessoa padecendo, vê a pessoa indo preso, vê a pessoa injustamente pagando preço. Essa pessoa está levando o quê? É o seu pecado? É o meu pecado? O dele. Só que ele leva o quê? Aquilo que fizeram com. E ele leva o quê? A maldade daquela pessoa que fizeram aquilo com ele. No caso das pessoas que morreram com uma palavra, que foram outros queimados, outros pregados na madeira, que foram outros jogados nas jaulas de leões, ele levou o quê? A maldade de quem? De Roma, dos impérios, de Nero, de Hitler, de outros. Eles levaram e consumiram e morreram. Então, o que quer dizer isso aí? O Messias levou toda essa crueldade de Israel sobre si, o que fizeram com ele, e ele entendeu que o ser humano é mau. Então ele levou esse cidadão, levou tudo com ele. Agora ele levou a nossa, ele levou o que fizeram com ele. Então você tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Davi, tem alguma dúvida, professor? A congregação tem alguma dúvida? É porque é bastante polêmico mesmo, por causa de uma palavrinha, né? Uma palavrinha. Vocês falam, pode sair ali. Tá. Então ele Levou. Vamos lá. Mas ele foi ferido pelas nossas Transgressões. Não dele. transgressões. Não transgressão dele, né? Ele levou sobre. Vou explicar para que vocês entendam. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pela nossa ruindade, pela nossa ingratidão. Ele foi o quê? Moído. Foi ferido. Foi humilhado. Me diga uma coisa: receberam ele bem? Não. O teu povo, disse Pilato, me trouxe olha, o teu povo me trouxe a mim. Não sabe que eu tenho poder sobre ti? E de soltar e de levar para a madeira? Nenhum poder tem sobre mim. Aquele que te entregou, que me entregou a ti, maior pecado cometeu. Então ele levou o quê? Daquele povo, toda a maldade deles, que rejeitou o Messias, e sobre o Messias fizeram o quê? Essa crueldade. Então ele levou sobre si a nossa dor, as nossas enfermidades, e levou a nossa perversidade, que nós não oferecemos nada, nós não demos nenhum presente para ele. O presente que nós demos foi enfermidade, que ele sofreu por nós, foi desprezo que ele sofreu por nós, e levou na sua memória toda essa calamidade que o mundo que jaz do maligno tem implantado aqui na terra. Então, foi nosso? Não. Foi de quem? Vamos dizer daqui a pouco. Mas ele não levou e deixou a pessoa isenta. Ele levou sobre si. Me diga uma coisa: você vai, a professora, representando essa congregação lá no país. Chega lá, você é rejeitada, é chutada, empurrada, humilhada. Você, quando chega de volta, você vai fazer o quê? Eu vou falar tudo o que aconteceu comigo. Fui rejeitada, fui oprimida, fui tudo por causa deles lá, que não me receberam. Mas agora eu estou aqui, eu perdoei e vou interceder por eles ainda, que ainda vou voltar lá. Foi o que aconteceu com o Messias. Então, mas eles me rejeitam lá porque eu estou representando aqui. Eles me rejeitam lá porque eu estou representando aqui. Então, eu estou levando a culpa também do pessoal daqui, né? Não é isso? Vamos dizer que aqui é o céu e lá é o inferno. O braço pescado veio habitar onde? No inferno, que é treva. Aqui é treva. O que é que tem de bom? Aqui é treva, o mundo jaz. Então é treva. Então ele deixou sua glória, deixou o seu trono, que é a sua ciência, que é o seu tabernáculo, que é a sua divinidade, e veio para aqui. E aqui foi mal recebido. E ele voltou de volta. Ele, olha, vim para quê? Meu rejeitado, olha,
eu fiz isso aqui, porque criei, fiz tudo, olha, botou. E agora ele vai vir fazer o quê? Vai vir aqui outra vez, aqui, passar o que ele passou aqui? Não. Agora ele vai vir agora com justiça, com poder, para fazer o quê? Tomar nações e fazer o julgamento. E punir aqueles que fizeram com ele. Mas isso é bem mal, eu não quero atropelar, para não sair fora do... Mas hoje o mundo já está maligno, aqui é o inferno. Mas pergunta se alguém quer morrer. Não quer morrer, quer ficar aqui. Porque foi criado aqui no inferno. Porque tem coisas boas aqui, né? Segundo, né? Assim, né? Vamos dizer assim, os prazeres, né? Humanos, né? Falando Praticamente as pessoas não querem morrer, ninguém quer sair desse mundo, porque se apegou-se, eu estou dizendo fora do estudo. Então, por isso que eu não queria falar, mas eu acabei falando. Pode voltar. Está fora, mas eu vou remediar o que a professora está falando. Dele fora do assunto. Ninguém quer sair daqui, sabe por quê? O crente, desculpa, o crente está lá em cima da cama, não vai, mas eu não quero ir, eu quero ficar. Mesmo sabendo que está salvo, que vai para o céu, não, mas eu quero ficar, e aí? Não, eu quero ficar bom, eu quero sarar. Não, você vai para o céu, irmão, não, mas eu quero ficar. E aí? Primeiro, eu falo do contexto, eu quero que entre dentro do contexto. Sim. Então, o que acontece? Primeiro, as pessoas se apegam muito a esse mundo de treva, se é treva infernal. Então, a pessoa se pega muito. E interessante que as pessoas se pegam que está na carne, e se pegam aos prazeres disso aqui, tudo que é bom. Agora, eu vou dizer, eu quero que tu atenção dele para ficar aqui e orando. Vê se quem está bem faz isso. Vê, quem apronta, continua aprontando. Quem irá, continua sendo irado. Quem é rico, Deus também é mais irado. Não tem transformação nenhuma. Então, mas assim, vamos entrar na... bateu, essa palavra está batendo forte. Ele levou. Então, ele levou o Criador, com todo respeito, ele levou daquela época, ele levou sobre si todas essas coisas ruins do pessoal daquela época. Não é isso? Eu vou adiantar um pouco. Ele veio para você, para mim, para o Brasil, para o mundo gentil, ou foi para Israel? O profeta falou o seguinte, que ele veio para o que era seu. Tinha várias nações. Qual foi a nação que se revelou? Israel. Ele veio para lá. A gente veio para aqui. João diz assim: ele veio para lá. Ele veio para o que é seu, nós que era o seu, que não aceitaram. Seu, mas seu, todos os que creem. Tá certo, seu. Aí, seu, né? por isso que tem essa confusão, todos que nele crêem. Tá né? certo. Ele veio para o seu. É que eu gosto às vezes de não fazer aceitaram. provocação. Desculpa, que às vezes eu gosto de Não, fazer. mas isso aqui é para provocar mesmo, para Por isso tirar que Israel a é causa julgado. que vocês estão querendo. Por isso que Israel é julgado, porque ele veio para o que é seu. Então, desculpa, de novo. Então, os judeus ortodoxos não aceitam ele porque ele veio totalmente ao contrário do que eles esperavam, né? Das características que o ancião leu aí. Eles não aceitaram o Salvador por causa das características dele, porque eles estavam esperando um Messias diferente. Ele não veria da tribo de Tanto que Judá. eles falam até hoje, Mashiach não vai voltar, nós vamos trazer Mashiach. Ele fala assim. Primeiro, para vocês entenderem, primeiro está esperando um guerreiro de guerra, porque Israel estava vivendo um tempo de opressão e Israel estava aprisionado, ele estava sendo escravizado por Roma. Segundo, ele esperava que ele viesse para o palacete de Herodes ou Pilatos ou César. Ele viesse para representar e o herdeiro ser um que estava no poder. Então, quando vem tudo contrário, todos são sacerdotes, Caifás e por aí vai. Então, como ele veio de uma maneira estranha, aí provocou isso aí. Aí o profeta profetizou em um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo de angústia, um tempo que Israel estava escravizado, um tempo que todo mundo desgarrado como ovelha, porque estava na mão de Roma, e por aí vai. Eu entendi, assim. Então já está explicando direitinho o texto todo. Ele veio para o seu, para os dele, né? De Israel, né? Isso. E a gente está na beira deles, né? Do pessoal de Israel, né? Sobrou umas migalhas, vamos dizer assim, né? Sobrou umas migalhas. Eu vou ainda, para finalizar, eu vou ainda chegar a isso aí que a professora está querendo. Mas eu vou ver aqui,
medita aí, o 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vocês sabem que castigo é que estava sobre ele? E o castigo que nos traz a paz? Em primeiro lugar, ele está falando também dali também da cerimônia do Antigo Testamento, que também ele daria um ponto final nos sacrifícios que era feito de animais e que gerava morte, e ele nos trouxe o que? A vida, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o pecado, ele foi por pelo nosso pecado. Então você sabe o que quer dizer isso aí? Que também aquele sacrifício lá, que significa para Israel, gente. Agora, que lá, que os pecados deles, que era perdoado através de sangue de animais, através de sacrifício, pelo Testamento, que era uma bênção, porque se não fosse sangue de animais, eles morreriam. Então, esse castigo que estava sobre a penalidade, sobre a leis, que é a opressão da leis, por isso que da opressão, ele foi o quê? Aqui, ó, das nossas transgressões, muito da nossa iniquidade. E o que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus pesadrão como sarado. Sarado de quê? Sarado de tudo aquilo que foi recuperado. Doença, enfermidade espiritual. Que a enfermidade espiritual estava trazendo através dos pecados de Israel. E aquela lei que eu não falei, a lei era forte, o sacrifício era fraco. E então, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarado, aí vimos, que saramento foi esse? Foi sarado duas coisas. Primeiro, esse povo foi sarado, ele foi sarado pela as nossas, quando Isaías falou, as nossas, ele está falando para quem? Para a casa de Israel, a nossa, para o nosso povo. Então, ele está falando para a casa de Israel. Aí então, e pelas suas pisaduras, nós vamos o que? Sarado. Sarado. As profecias de Isaías, ela é antes, quantos anos antes da vida do Mashiach? Isaías profetizou. Ele profetizou na vida do Mashiach. Estava acontecendo isso em Israel. Quantos anos? Estava como ovelha desprezada, que não tinha pastor, já estava toda largada. Só um anjo vinha, nesses 400 anos, o anjo vinha e curava. Porque a transgressão estava tão grande ali, o anjo vinha e curava uma pessoa, curando. Olha, veja bem, pelas suas pisaduras, nós fomos o que? Sarados. Quando o Mashiach veio, eles passaram a ser curados. E esse negócio aí vai, não bate na pessoa dele. Isso aí já é uma cura, isso aí já leva para a cura, que tanto ele curou como Ezequiel curou, Isaías curou, Paulo curou. Isso aí, esquece isso aí, que isso aí não bate nessa característica que ele fez. Porque aí, ele aí não está levando nada, ele está realizando uma cura. Se eu aqui estou curando uma pessoa aqui, pelo Santas Mãos, se eu estou aqui e a pessoa é curada, eu não estou sofrendo essa enfermidade, quem está sofrendo é você. Então ele está falando que ele sofreu. O que ele está sofrendo é que ele passou pelo mesmo problema que os outros passaram. Então, quando ele cura hoje, ele está realizando uma cura, né? Ele está realizando. Está realizando uma cura. Ótimo, você chegou onde eu queria. A palavra, como a palavra tem força, é o poder da O palavra. poder da palavra. Ó, quantas pessoas foram curadas aqui? Eu senti a sua enfermidade, mas quem sentiu a sua enfermidade foi você? Aí ele ficou padecendo e curou, não foi isso? Aí então ele lá se vai com a fé que curou. Ele sentiu a cura daquela pessoa? Ele levou a cura daquela pessoa? Não. O que ele levou foi tudo
estava um corpo humano que é sujeito a tudo. Agora nós vamos ver, pelas suas pisaduras, nós vamos o quê? Sarado. Sarado de quê? Nós fomos sarados. Os cordeiros antigamente, eles serviam para sarar o quê? Limpar os pecados das pessoas. E sarar se fé aqui? Porque quando eles eram curados, eles eram o quê? Aliás, quando ele era perdoado, eles eram o quê? Sarado. Pelo sangue do cordeiro, que apontava para ele. Então, a gente vai ver aqui que ele está falando, o profeta está falando dele, da característica dele, não querido, É verdade. da humanidade. É verdade. Mas vamos ver aqui. Já estamos chegando no final, viu, congregação? Todos nós andamos desgarrados, como ovelha, cada um desviava pelo seu próprio caminho. Foi o que aconteceu na época que ele veio. E o Eterno veio cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que cai sobre ele? O que cai sobre ele? Não foi a nossa iniquidade, a nossa maldade. Estou falando agora, porque não foi a nossa. Desde lá na época, lá de Israel. A iniquidade de todos nós. Está falando dele lá. E ele estava profetizando. Nem para Isaías foi para a época que ele veio. E ele foi moído, mas não abriu a sua. Como o cordeiro, aí, ó. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda, perante seus tosqueadores. Cumpriu tudo, ele levando toda a maldade, tudo, mas não abriu sua boca. Da opressão do juízo foi tirado. O que é da opressão? A opressão que fizeram com ele, a opressão que Israel passava, ele sentiu toda a opressão que Israel passava. E do juízo foi tirado, quer dizer, foi julgado e foi sentenciado. Aqui encontrarás o tempo da sua vida, porquanto foi tirado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Agora deu para entender agora? Ele foi atingido que o profeta, ele vai desenrolando, até que chega o grau assim, ó. E ele foi atingido pela transgressão do meu. E aí? A transgressão de tudo ele, aquilo que começou no começo, então ele levou toda essa maldade sobre ele. E foi atingido pela nós dizemos hoje, o nosso profeta falou, que a verdade foi dele. Sim. E foi o que é atingido lá atrás. Agora o 9. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e como rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça na pessoa dele, nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao agradou moê-lo, fazendo que enferma a sua alma. E a sua alma, e se puseram por expiação, aí, veja aí agora a finalidade, e se puseram a expiação do pecado. Vocês querem dizer isso aí? A expiação do pecado? Aqueles cordeiros apresentavam quem? Apontavam para quem, professor? Rabino. E aí? Agora veja aí. Todavia, veja bem, ao Eterno agradou a sua dignidade, moendo, fazendo enfermo a sua alma. Vamos mastigar aí. Sua alma. E se puseram por expiação do pecado, está vendo? Do pecado. Do pecado. Verá a sua posteridade prolongar os dias, e o bom prazer do Eterno prosperará na sua mão. O que é que acontece depois do sacrifício? Agora vamos lá. Agora chegou, não se esquece, diz que levou. Agora vamos lá. Quando ele está Elohim, por que ele desaparece? Quando ele falou isso aí, o que foi que aconteceu? Vocês sabem dizer o que aconteceu? Professor, rabino, auditório, o que aconteceu? Não esqueça o certo. Eu sei, mas eu não sei explicar. Então o que foi que aconteceu aí? Por que ele desaparece?
ali, ele sentiu a enfermidade que o ser humano sente. Ele sentiu a agonia da morte que o ser humano sente. Ele sentiu a doença. Sentiu tudo. Ele sentiu tudo. Ele sentiu que ele, até aquele momento, ele não sentia enfermidade. Ele não sentia uma febre. Mas naquela hora, toda enfermidade que existe no mundo, toda doença, todo martírio e a morte que existe no mundo, veio sobre ele. Veio sobre ele. Tudo ele sentiu ali. O pecado, como cordeiro. O que era que os cordeiros levavam? Poderia morar. O cordeiro, pelo sangue que ele morava, ele levava o pecado de quem? Professor, de quem? Rabino, de quem? De todos. E ele sentiu o quê? Ele levou o quê? O pecado do povo. Mas como assim? Ele levou o pecado, tem que ter pecado. Não, presta atenção. Presta atenção. Ele sentiu o pecado de todos seres humanos. Ele sentiu. Veio sobre ele. Aquele pecado não tem nenhum raio sobre ele. A doença veio sobre ele. A sede, a agonia veio sobre ele. Tudo ele sentiu. E ele levou sobre si. Sentiu a nossa dor lá no Gólgota, sentiu nossos pecados e levou. Mas levou o quê? Levou a opressão, ele levou o castigo, ele levou tudo aquilo que os antepassados passaram e o que nós estamos passando hoje. Ele levou. Quer dizer, como exemplo, ele levou. Mas não levou a sua nem a minha. Os ortodoxos falam assim, pelas escrituras aqui, se a gente não entender, os ortodoxos falam que esse sacrifício foi só para Israel. E foi para Israel. Foi para Israel. Depois atingiria. Aí fala, quem deu crédito à nossa pregação? Né? Quem deu crédito à nossa pregação? Então a situação passou, aí os discípulos estavam pregando, Isaías. Outra coisa. Aí alcançaram também. Ele levou. Não sei porque ficou. Ele levou. Sim. Ele levou, mas não levou nem a mim nem a sua. Isso significa que quando a gente estiver passando pela agonia, vamos pela morte, da doença, é minha, aquilo ali é meu. Ele tem que ficar ali. Ele levou o que ele não sentiu, porque ele não pecado. Ele levou toda a nossa humanidade. Quando fala assim, quando você fala, eu já me bateu um pouquinho aí. Aí, ó, ele levou daquelas pessoas. Não para as pessoas. Da humanidade. Ele levou o que a humanidade, o que as pessoas sentem. Até hoje. Levou sobre si. Quer dizer, a alma dele, como está aqui na profecia, ficou enferma. Ele levou, mas por que sente até hoje? Então, Peraí, gente, não saia do raciocínio. não, ó, Ele levou sobre si. ele levou, tá. Ele levou sobre si as nossas. O que a gente passa? Do dia a dia, o que a gente passa? Tudo isso aí ele levou. Ele levou com ele o dia a dia que nós sentimos hoje. E o que já havia passado, sempre levou sobre ele. Então, mas ainda a gente não sentimos isso hoje. Nós sentimos isso hoje, né? Porque isso aí é nosso. Mas é nosso. Então ele não levou. Ele levou sobre si o que nós sentimos. E sentiu também. Ah, então a gente tem que sentir o que a gente tem que sentir porque a gente está aqui, né? É humano, a gente tem que sentir. Como ser soberano, ele sentiu tudo que o ser humano sente. Toda agonia que o ser humano sente, toda injustiça que o ser humano sente, a morte que o ser humano sente, tudo ele sentiu. E ele levou. Por que levou? Porque ele morreu. Ele levou porque ele morreu. Se não morresse, ele acaba sofrendo. Ah, isso mesmo.
ele morreu. Se ele morreu, ele levou o que morreu. Tudo está consumado. Ele deu a cabeça e morreu. Se ele não tivesse levado, estava sofrendo até hoje. E aí o povo pecava, aí que entra o cordeiro. O povo pecava. O sacerdote lá pegava um cordeiro sem mancha, e aquele cordeiro pagava o preço por todo o povo. Ele pagou o preço por nós. Não, sim, até Sentiu eu as nossas entendi. dores, tudo isso. Mas é o que eu estou falando, Então a palavra-chave do texto ele levou Levou e nós sentiu. sentimos. Ele não precisava sentir tudo isso. Vamos Ele supor. levava era o cordeiro. O cordeiro que levava. Vamos supor, a pessoa está com a tuberculose. A pessoa está com câncer. E o que é que acontece? Ele levou o que? Aquele câncer. Ele levou o que? Aquela enfermidade. Tudo aquilo ali veio sobre ele. Veio sobre ele. Tudo que o ser humano sente de ai, ui, ele levou. Agora, foi a sua, foi a minha? Não. Ele levou, nele, experimentou tudo. Aquele cálice de amargor, aquele cálice. Se você pega um cálice de ferro, ou eu, e a gente bebe, aí sentiu o quê? O que ele levou. Aí eu estou levando a amargura que ele levou. Porque a gente põe a ervas amargas, sentindo o que ele levou. Simbolicamente, o que ele levou, no seu, fisicamente, O cordeiro simbolizava ele. exatamente. Aí, então, ele levou. Eu estou batendo em cima do Agora- levou. Eu estou batendo em cima do levou porque é importante, porque os críticos teóricos aí, quando eles pregam, eles falam isso, ele levou, então você não precisa ficar doente, não aceita a doença, entendeu? Por isso que eu estou batendo em cima do Entendi o que levou. o senhor falou. Sentiu e levou, tá certo, eu entendi. Ele sentiu, Levou tudo que nós e sentimos. tudo, muito bem, tudo que nós sentimos, ele levou. Por que levou? Porque morreu. Se ele não tivesse morrido, Estaria sentindo até hoje. É isso. O castigo que nos guarda para nós foi Eu tudo entendi. sobre ele. E o castigo que nos traz a paz. Por que o castigo que nos traz a paz? Porque hoje tem mais aquela lei que é tempo por dentro por olho. Porque ninguém morre. Então, tempo por dentro por olho. Vem a mim para que tenha vida em mim. Porque hoje em dia não tem mais morte através de apedrejamento, através disso, e nem opressão e depressão. E não existe mais. A opressão da lei da cerimônia, ele levou aí também, levou tudo. Agora, que apontava para ele. Agora, o ser humano continua passando as mesmas dores. E ele continua o quê? Curando. Para finalizar, viu, meus queridos? Chegamos agora. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará o que? Satisfeito com o seu conhecimento. No futuro, agora ele fica, né? Porque está profetizando para o futuro. E ficará satisfeito com o conhecimento do meu servo, justo, porque aqui ele estava como servo do povo de Israel. E justo ficará muito, porque a iniquidade deles levará sobre si. A iniquidade deles, a maldade deles, ele levou. Tudo que praticava de mal contra ele, levou. A iniquidade, o pecado, as injustiças que fizeram ele, levou tudo. Ancião, tem outra passagem aqui que eu lembro. Isso mesmo. Aqui, ó. O 11, ele dá uma clareza mais. O trabalho da sua alma ele verá. Isso ficará satisfeito com o seu conhecimento. Estou lendo. O meu servo, o justo, justificará muitos, né? Ele justificou aquele que nele. Porque as iniquidades deles levaram As maldades deles. levaram lá atrás as nossas maldades. Levaram. Tudo que a gente tem de Levou lá atrás. ele levou. Nada do que Israel ele levou. Mas você sabe o que ele levou? Né? Libertando você e eu não. Ele levou o que fizemos com ele. O que fizemos com ele. A maldade que ainda está em nós, fez com ele, faz com qualquer pessoa. Faz com qualquer pessoa. Então, ele levou, eu estou levando. Agora eu sou santo, ele levou. Não, a maldade que está em nós, ele continua, ele levou e continua a maldade em nós. Do jeito que fizeram com Machia, fizeram com quem? Os apostolados fizeram depois com o discípulo, fizeram com o discípulo, fizeram com todos aqueles que criam na época. Então, ele levou a maldade e
e todo Israel convertidos ao apostolado, discípulo, todos eles passaram por essa mesma maldade. Então, ele levou de Israel isso aí? Não, ele levou aquilo sobre si, ele levou o que, não, ele levou tudo. Quem conversa para ouvir? Então ele levou o quê? Ele levou aquilo que o ser humano fizeram mal. Aí ele levou aquilo que fizeram com ele. A maldade foi tão terrível. Vocês sabem o que fizeram com ele no madeiro. Foi crueldade, foi terrível. E ele levou. Depois passou o apostolado. Tiago e o Pedro foi posto a cabeça para baixo. E todos eles fizeram o apostolado. Quer dizer, a maldade continua. E dentro de Israel mesmo. E agora nós aqui também. Agora me mostra. Quem de nós aqui que é bom? Agora me mostra. Todo mundo está livre da maldade, do pecado, de tudo. Então ele levou de quem? O que fizeram com ele. Ele levou o quê? Tudo aquilo que nós somos de ruim, ele levou sobre si. Não a nós, o que fizeram com ele. A pressão que ele levou daqui foi mal nesse mundo. Aí ele fez o quê? Levou para o sepulcro e ele ressuscitou. Tudo está consumado. A obra que ele deve fazer. Todas as nossas dores, nós não levamos para o sepulcro. E ali fica nossas obras. Nossas obras permanecem. Toda injustiça, professor e rabino e auditório, toda injustiça que a pessoa faz com você esquece. Você não vai levar. E quando ele vai levar, tem coisa na vida da gente que nunca se esquece, ou não é? E aqui a gente leva. Quando é que a gente leva? E ele levou. Quando é que a gente acaba de levar? Quando falecer, levou. Na ressurreição é outra coisa. A gente levou tudo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz de quê? A paz de uma nova aliança e uma oportunidade de os nossos pecados ser perdoados, não por sangue animado, mas pelo seu próprio sangue. Por isso que hoje ele já sacrifica em Deus o sacrifício da sua alma, que foi derramado lá no Gólgota, foi derramado 6,5 litros de sangue, que é a alma. Finalizando agora, meus queridos, e obrigado pela paciência. Pelo que darei para muitos, e com os poderosos repartiram ele o despojo, conquanto derramou a sua alma na morte, e foi tocado com os transgressores. Está vendo aí? Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Foi todo mundo que fez aquela maldade com ele, sim ou não? Não. Por isso foi o pecado de muitos. Muitos que pecaram contra ele. E ele falou: Pai, perdoa. O velho falando lá, vida. Pai, perdoa, quem não sabe o quê? Agora dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha aí. No 12. Vem aí. Vai aqui, vai. Lê. Você lê. Para finalizar. Número 12. Um minuto. Ele derramou sua alma na 6,5 litros. Vamos contar para vocês entenderem. E foi colocado com os transgressores. Quem que estava do lado dele? 2 transgressores. Foi colocado como transgressor. Veja bem. Siga. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Veja bem. Olha o cumprimento, para vocês entenderem. Tá? Senão, meus queridos, olha o cumprimento. Ele levou o pecado de muitos. Foi todo Israel que botou ele de madeira? Não foi muitos? Não foi todos? Foi aquela multidão ali que estava ali, não foi? Crucificaram, colocaram na madeira, querem morrer, espancaram ele, tudo, foi isso aí?
Então, preste bem atenção. Agora é sobre ele, levou. E, veja bem, veja aí, e levou sobre si o pecado de muitos. O pecado deles ele levou. Aquela crueldade, ele estava vendo tudo, levou sobre o quê? Sobre eles. Agora, finalizando, meus queridos. E ele fez o quê? O final. Mas ele levou sobre ele o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E pelos transgressores intercede. Por que dizer com isso? Que ele intercedeu, porque ele sabe o que faz, e esperou até o último dia de vida aquelas pessoas se arrependerem, os que intercedem até hoje. E hoje, o ser humano que faz injustiça, ele intercede. Intercede através de quê? Do perdão. Do perdão intercede. Agora eu quero perguntar para a congregação que chega no final. Tem alguma dúvida? As mulheres? Sim ou não? Os homens têm alguma dúvida? A professora tem alguma dúvida? Se quiser, tira a dúvida agora, que aqui o momento é esse. Tem alguma dúvida? Pode colocar na mesa. Dúvidas eternamente, né? Mas tá bom, por agora eu entendi. Aí a professora já tem dúvida. Não é dúvida, é questionamento, né? Mas outra hora a gente fala. O amigo tem alguma dúvida? Então quer dizer para a professora o seguinte: se ele levou o pecado, levou tudo isso aí que diz as pessoas aí fora, interpretando tudo isso aí errado, agora pergunta, os pecados continuam ou foram tudo perdoados? Então ele levou? Não. Ele levou? Quem continua? As enfermidades e a doença continuam a mesma coisa. A morte foi parada? Tudo continua a mesma coisa? As aflições? A maldade do ser humano? Ele já levou tudo? Ele sentiu, por exemplo assim, a comparação. Alguém faz uma injustiça comigo, muito grande. Eu estou sentindo aquela injustiça e aí eu oro ao Eterno em relação àquele sentimento. Então ele entende aquele sentimento porque ele sentiu, né? Ele sentiu. Ele sentiu. Por isso que ele está entendendo que eu estou sentindo. Ele intercede até hoje porque ele passou e sentiu tudo aquilo que alguém faz com outra pessoa. Então, ele entende porque ele sentiu, mas quem continua sentindo sou eu, o sentimento é meu, né? Ele entende porque ele sentiu a injustiça, mas quem está passando pela injustiça, o sentimento é meu, né? Porque ele perdoa o ser humano sem precisar ser de animais, só com o próprio sangue dele. Porque ele sentiu tudo que o ser humano sente hoje: enfermidade, injustiça, a morte, tudo ele sentiu. Por isso que o verbo, ele vê a divinidade assim, ó, agindo, ó. Faço falar. E em cima desse sentimento, por exemplo, assim, eu humana, eu falo assim, Eterno, eu quero que tu interceda por mim em relação a isso que a pessoa fez por mim, foi uma injustiça. E aí ele vem e me fala, não, eu vou fazer o que é justo, porque ele é justo, né? E ele também não quer prejudicar, ele não quer prejudicar a pessoa que está fazendo uma injustiça comigo, não é isso? Não, professor. Ele fica imparcial. Não, professora. Tá vendo como tem muito questionamento? Não, professora. Olha, você pega o Criador que limpa o seu coração, aquela maldade que fez com você, aquela maldade, aquela decepção terrível. Você pede ao Criador para tirar. O Criador faz o quê? Limpa seu coração. Mas aquela pessoa vai pagar, porque ele vai para o inferno. Quem planta? Ensinou até o perdão. Lá no Calvário ele ensinou até o perdão, né? Perdoa, Pai, porque não sabe o que faz. Nós temos discernimento, porque nós estudamos. Sabemos que os mandamentos não agradam. Mas uma vez que te fazem uma injustiça e você leva para o túmulo, você não perdoou. Não foi isso que foi aqui falado agora? Preste atenção. Aí, quando aquela pessoa é uma coisa, a recordação é outra. Ele levou, ele perdoou que ele sabe o que faz. Ele levou as consequências, ele levou a maldade, mas não levou a ira. Ele perdoou. Então a gente leva a recordação do que
faz com a gente, da injustiça, de tudo aquilo que faz com a gente, mas a gente fez o quê? Perdoou. Ah, mas quem perdoa esquece. Presta bem atenção. A gente esquece a maldade da pessoa, a lembrança, ninguém nunca vai esquecer. Ainda até hoje, eu me lembro da lapada que eu levei com meu pai, da lapada que eu conhecia. Ninguém se esquece de nada, gente. Tudo que a gente passa nesse mundo, a gente leva. Tudo. Só que você perdoa. O Machia reconheceu a falha do ser humano. Como o ser humano é falho, como o Quando ser ele humano falha, é quando nada. ele sente dor, é fácil, né? A gente falar, uma pessoa está passando por uma dificuldade financeira, isso, aquilo, né? A gente está com o bolso cheio, aí eu estou bem. Ah, que ele está passando, mas a gente não sabe a situação da pessoa, Por isso, o sofrimento da pessoa. E ele sentiu sobre sentiu, si muito e bem. levou todo o sofrimento daquela pessoa, como se fosse ela. Agora- Se chama empatia, né? Eu tenho uma empatia, ele viu que o pecado do povo seria pago por um cordeiro. E ele se ofereceu como cordeiro, sentindo até a dor daquele cordeiro, que o animal até que pagava. Pagava, o animal que tinha nada a ver tinha que Pelos pagar. transgressores lá. Como paga até hoje os animais, que nós se alimentamos dos animais para satisfazer a carne. A cara. Que antes eles comiam só o quê? Erva. Erva e- Mas ele sentiu até a dor do animal ali. Você vê que até do animal ele sentiu a dor. Que o animal também morria por causa do pecado de Israel, né? Que era naquele momento só Israel reconhecido, né? Depois que, por isso que no começo, quem deu crédito à nossa pregação? Quem está dando crédito hoje em dia? Vocês, nós. Está dando crédito. Ele foi uma pergunta. Antes, ela foi nascendo como um renovo na nossa vida, né? Oh, vocês pecavam, vocês eram tudo assim, para cá. Tem que ser transformado para a gente receber essa cura espiritual que o Machia deu através do sacrifício. Mas nós não vamos deixar de sentir. Nós vamos levar isso para a sepultura igual ele levou sobre si todo e que nós levaríamos também. Só que aí entra já o. A outra coisa para encerrar, a outra coisa também que vai deixar, que a gente deixa claro, as aflições, a agonia que ele levou. Agora, veja bem para nós encerrar. Tudo isso aí ele levou. Levou sobre si toda a agonia, tudo que o ser humano faz com o outro. As injustiças, as enfermidades, tudo ele leva. E por ele passar por isso aí, ele intercede até hoje intercedeu por eles, intercede pelos transgressores. A outra coisa que a gente vê, que dá para analisar, que a gente vê, é sobre o ser humano, quando as pessoas estão na terra, aqui, que passa por um monte de moinha e passa as consequências que ele passou, a sabedoria que ele passou, e o sacrifício que a gente passa, aí a gente vê o que? As maldades que a gente faz, aí ele manda o que? Que você retribua? Não. Ele manda que você retribua? Ele manda que você retribua? Ele diz o que? A vingança pertence a ele. E aí? A natureza de vida não podia ter correspondido com fogo lá no Calvário? Mas ele não, para finalizar, viu, amado? Ele não retribuiu. Não retribuiu. O verbo dizia: perdoa para a divindade. Para a divindade, perdoa, ele sabe o que faz. Nem ele, na forma de verbo, se vingou. O Pai, na forma de verbo, sentindo nossas dores, porque a vingança pertencia só ao Pai. Pertence à divindade que é o Pai. Até ele, na forma de carne, falou: alguém chegando nele e questionou: tu és bom, né? Ele falou: bom só tem um, que é o Pai que está no céu. Que ele olhou para a divindade, porque aqui na terra ele não quis dizer bom, porque ele não tinha provado tudo que o ser humano provou. Depois que ele provou, que o verbo provou, ele disse: sou bom mesmo, porque eu sou divino. Então, aí a vingança pertence a quem? Diga comigo: a vingança pertence a ele. Agora pergunto a vocês, para encerrar dele agora. Agora pergunto a vocês: aquela vingança que fizeram com ele pertence a quem?
Ele não casou na hora, não respondeu na hora. Por quê? Porque ele tinha uma obra a fazer. E se lembrou, ele via você, via eu, via nós no futuro. Agora eu pergunto, essa vingança vai ter ou não? Vai ter quando? Quando ele voltar. Apocalipse. Eu quero que você diga uma coisa definitivamente. Vai ter essa sim ou não? Sim. Quando? E agora também tem. Quando ele voltar e dar o que? A sentença. O momento é ouro. Ele está esperando toda a maldade. Quando ele está esperando. E o que fizeram com ele? Tudo. Se não se arrependeram, ele decidiu, não se arrependeram, pronto. A sentença não é julgamento não, né? Mas, A sentença não. O julgamento é hoje. mas a vingança ela pode ser dupla, né, Anselmo? Meu filho, colocar lá e cubra a sua cabeça. Bendito. Pode ir, passear. Shalom, meus queridos. A vingança pertence a ele. E naquele grande dia, então, finalizando o estudo de hoje, dizendo ao nosso amado, obrigado a todos, e concretizamos que ali apontava para ele e apontava para Israel. Shalom, Shabbat Shalom para todos e um grande Shabbat.